Hoje nós estamos com um programa especial. Nós temos a participação aqui do pastor Renato Vargens, que ministrou no seminário Pregação e Ensino, um evento da Fundação Exposição Bíblica. Ele está aqui hoje conosco. Nós queríamos agradecer. Seja bem-vindo, pastor Renato, aos estúdios do programa Deus é Luz. Que Deus te abençoe. Prazer, pastor Michel, estar aqui com vocês e ter participado de momentos tão profícuos quanto esse que tivemos aqui. Amém. Nós estamos aqui também com o Leonardo Gonçalves, que não é o cantor Leonardo Gonçalves, é o teólogo Leonardo Gonçalves, professor, teologia sistemática, está aqui conosco também. Eu queria dar as boas-vindas para ele. Eu que agradeço, Michel, é muito bom estar aqui com vocês e tem sido uma bênção esse seminário e tenho certeza que vai contribuir muito para todo mundo que está ouvindo a gente aí. Ok. Olha, o tema do seminário é muito interessante. Nós trabalhamos a questão da pregação e o ensino. E a pergunta básica que nós fizemos nesse seminário, a pergunta para que a gente entenda o propósito do seminário é: qual a relação da pregação e o ensino? Quando eu prego, eu ensino? Ou quando eu ensino, eu prego? Bom, nós trouxemos aqui o Renato Varges, Leonardo Gonçalves também está aqui conosco, para nós tratarmos isso. Pastor Renato, o contexto é chato falar nisso, né? Parece que a gente fica batendo muito em cima dessas questões atuais, a gente se torna até muito crítico e tal, mas não tem como deixar de falar dessas coisas, né? O contexto hoje está complicado, o pragmatismo não está fácil hoje, né? O pragmatismo é um dos graves problemas que a Igreja Evangélica Brasileira tem enfrentado, principalmente no púlpito, mesmo porque os pastores pregam aquilo que dá certo e não aquilo que é certo. Então, na cabeça de alguns, se aquilo que ele falar, ou aquilo que ele vier a ensinar, aparentemente dê algum resultado, é o que vale. Para isso, ele está disposto a negociar valores que, do ponto de vista bíblico, deveriam ser inegociáveis. Isso faz automaticamente, ou proporciona automaticamente, com que os púlpitos sejam frágeis, rasos, sem conteúdo, e quem acaba sofrendo com isso é a igreja. Léo, deixa eu te falar. A questão da exposição das Escrituras, dentro daquilo que o pastor Renato falou, é difícil expor as Escrituras hoje. Qual o problema hoje da exposição das Escrituras dentro do contexto protestante brasileiro? Eu acredito que aquilo que o pastor Hernandes Dias Lopes falou é bem verdade. Em muitos seminários não se ensina a exposição das Escrituras. E o que nós temos visto, além do pragmatismo nos púlpitos, que a gente sabe que a ovelha não come qualquer pasto, quando é raso e é mato, ela vai procurar outro lugar. Mas acho que o grande problema é a dificuldade das pessoas em utilizar o método histórico-gramatical, fazer uma interpretação coerente, usar uma hermenêutica bíblica para se interpretar o texto. Ou seja, nós temos inúmeros pastores ou pseudos-pastores que não têm a qualificação para fazer isso, não que seja algo extremamente difícil, mas é algo que precisa-se de um ensino, de um aprendizado, e nós não temos pastores preparados hoje para expor as Escrituras, e o que está causando um grande prejuízo. E a gente se depara com o ministério de Jesus, né? O ministério de Jesus é o que o John Broadus fala, né? Que foi mais chamado de ministério de ensino do que pregação propriamente dito, né, pastor Renato? É interessante isso, né? A gente vê Jesus ensinando mais do que pregando. É absolutamente perceptível. Por exemplo, quando a gente olha o Sermão da Montanha, né? O que Jesus faz ali naqueles capítulos dos evangelhos é de uma beleza, de uma riqueza absurda, né? Infelizmente, quando a gente tenta transportar aquilo que Jesus fazia para os dias de hoje, a gente vê que os pastores não conseguem, né, pôr em prática por inúmeros fatores, né? Eu acho que um dos fatores também está relacionado à própria escolaridade, né? Então, os caras eles não conseguem fazer uma interpretação simples de um texto, porque lhes faltou oportunidades de conhecimento. Então, assim,
quando isso acontece, automaticamente ele parte para uma ação onde há muito falatório ou muitos chavões, muitas expressões coloquiais, sem contudo com que se faça uma exposição daquilo que o texto de fato vem a dizer. A impressão que dá, às vezes, é de você ouvir alguns pastores, e eu digo isso independente da denominação. É claro que existe algumas que não têm esse problema com toda a gravidade, mas a impressão que tem é de que alguns são analfabetos funcionais. Eles não conseguem fazer a interpretação de um texto. Quando a gente vê, por exemplo, nas universidades hoje, e é uma realidade no Brasil todo, você vê, por exemplo, engenheiros, arquitetos, seja lá o que for, você dá um texto para o cara fazer a leitura e ele explicar aquele texto, e ele não consegue. Ele não possui a capacidade, a condição disso. Quando você parte para a exposição das Escrituras, a coisa se torna mais complicada ainda, porque ele, tomado por uma sensação de que a pregação, de que o empirismo, né, sobrepõe, e ele tem muito mais autoridade do que a sua capacidade de interpretar o texto, ele relega aquilo, ele renega aquilo, a tal ponto, né, de que, não, eu não vou me envolver com isso. A experiência vale mais do que o entendimento. Do que o entendimento, né? E aí ele caminha por traçados absolutamente perigosos que fazem com que a igreja experimente e vivencie situações nevrálgicas que levam a comunidade da fé a extremos de apostasia e de heresia. O interessante nesse contexto todo é a colocação do Spurgeon, né? Ele fala: a pregação tem que ter ensino valioso. Por que a pregação tem que ter ensino valioso, Léo? Eu entendo que pregação cristã por si só, ela carrega um ensino que é fundamental para a vida. Cristo, ele traz uma mensagem que é uma mensagem de vida, e como já foi dito aqui, ele foi o maior professor que já existiu. A metodologia que Cristo utilizava para pregar e para ensinar era uma metodologia viva e eficaz e profunda. Ele usava palavras simples, ele se dirigia a pessoas simples, mas com profundidade. Então, toda pregação cristocêntrica, ela traz e gera vida. E talvez nos púlpitos faltem pregações cristocêntricas, centradas na palavra, fundamentadas na palavra, onde se avalia as experiências através das Escrituras e não o inverso. E quando uma mensagem é bíblica, cristocêntrica, ela traz vida. E você falou o negócio da experiência, né? Interessante isso que você falou, porque a experiência vale mais do que o entendimento bíblico. Então, não importa qual tenha sido a experiência que a pessoa tenha tido e se isso tem alguma equivalência com a palavra de Deus. Sim. Então, a experiência ela se torna o carro-chefe da igreja e acaba doutrinando as pessoas. A experiência vale mais do que a própria doutrina, né? Sim, infelizmente, sim. A maioria das canções, por exemplo, que tem no meio gospel, talvez sejam baseadas em experiências pessoais de pessoas, e quando se faz uma avaliação dessa musicalidade, percebe-se a distância que existe da letra da canção e do ensino bíblico em muitas canções. E o pastor Renato tratou com a gente acerca do sermão e ensino doutrinário, né? Dentro desse contexto do que o Spurgeon fala, ele diz: olha, o sermão deve conter ensino valioso, doutrina sólida, substanciosa e abundante. E aí que está o problema, né, dessa geração. Os pastores não conseguem explicar doutrinas fundamentais das Escrituras. Se você pedir para um pastor, talvez de qualquer denominação, com que ele explique de forma clara e categórica a doutrina de imputação de pecados em Cristo, ele vai pensar que você está falando um palavrão, né? Porque ele não consegue fazer essa exposição. Doutrinas como salvação pela graça mediante a fé em Cristo Jesus, ele também não vai conseguir fazê-lo. E aí, automaticamente, ele vai impor ou colocar sobre essas doutrinas as suas percepções e as suas visões
extremamente esquizofrênicas quanto aquilo dali. E aí falha a mensagem, e automaticamente isso traz problemas seríssimos à igreja, que não consegue vivenciar aquela falsa doutrina, e automaticamente ela caminha por percursos que levam, em alguns casos, até mesmo ao desigrejamento, né? Ou seja, o cara vai e ele passa a ser um tipo de desigrejado. Eu acredito que o pastor ele tem que ser apto a ensinar. Essa é uma das primeiras características que o ministro do evangelho ele tem que ter. Ele tem que ser apto. Ele precisa conhecer a sã doutrina. Ele precisa conhecer as escrituras sagradas. Porque quando ele não conhece, automaticamente ele prega conceitos que não são conceitos nossos. E como a gente vive numa sociedade sincrética, e essa é uma das questões do nosso tempo, né? Ela é sincrética, a gente vê na igreja, por exemplo, né? Manifestações das matizes religiosas mais variadas possíveis. Então, a impressão que você tem, em algumas vezes, você entrar em determinadas comunidades, é que você está num centro espírita, ou num lugar onde costuma-se invocar os deuses estranhos à nossa fé. E que se alguém daqui a pouco falar Epa, Rei, Jeová, e sai em nome de Misifio, a gente vai achar aquela coisa mais natural possível, porque o sincretismo tomou conta. E aí esse sincretismo, com pastores despreparados que não são aptos para ensinar, não consegue trazer à igreja e colocar sobre a igreja a sã doutrina. E quando a sã doutrina não é colocada, algumas coisas acontecem. Primeiro, né, não há metamorfose e transformação na vida das pessoas. Por que a gente tem hoje um grande número de ouvintes que ouvem a palavra, entram por uma porta e saem por outra? Há um dado interessante no Rio de Janeiro, que eu acredito que seja um dado que possa se repetir em todo o Brasil. Mas na cidade do Rio de Janeiro existem 600 mil pessoas que mudam de igreja a cada 6 meses. A ideia do grande balcão, né? Então o cara ele vai no supermercado e ele pega aquilo dali, usa aquilo, né? E depois ele joga fora. Mas por quê? Porque ele não teve subsídio, ele não foi alimentado pela sola escritura nem tota escritura. Então, automaticamente, isso faz com que a fé dele seja superficial, seja relativa, porque pastores não são aptos, eles não estão aptos para ensinar. Você vê pastores pregando, não vou entrar no conceito da questão arminiana, nem calvinista, na verdade eu nem tenho polemizado muito sobre isso, mas você vê alguns que se dizem arminianos pregando sem pelagianismo. Então o cara não sabe nem o que é graça preveniente para poder tratar de alguma forma daquilo que os arminianos pensam, creem e defendem, mas eles acham que aquilo que estão anunciando, que está sendo pregado, é uma perspectiva cristã, o que não é. E aí você cria uma igreja que parece igreja. Ela tem cara de igreja, mas ela não tem transformação, ela não tem mudança, simplesmente pelo fato de que os pastores são inaptos, sem condição de ensinar a sã doutrina. E aí as consequências disso são funestas, né? Spurgeon era um cara fantástico. Ele não pregava expositivamente, né? Spurgeon pregava de forma temática, mas ele fazia a exposição de um texto muito bem feito. Mas ele sabia fazer a aplicação do texto, né? Ele pegava a doutrina e sabia fazer a aplicação. O que a gente vê hoje em dia é que os pastores, além de eles não conseguirem pegar a doutrina, eles fazem a aplicação de uma forma absolutamente louca, translocada, né? Como aquela reportagem que saiu no Fantástico até pouco tempo atrás, que vocês devem ter visto, né? De um sujeito que chegou, ele foi abordado pelo jornalista e o jornalista falou, mas o senhor está tendo um caso com essa senhora? Ela é casada, né? Ela é casada. Não, ele falou assim, não, mas a Bíblia manda. E aí, não manda. Aí ele leu o texto, ele falou assim, olha, tá aqui, olha, vai e adultera, né? E aí o jornalista olha aqui e fala assim, não, o senhor leu o texto errado. Vai com adúltera. Então, assim, a incapacidade de fazer uma interpretação simples. Né? Então, assim, questões gramaticais, português, né? Então, assim, eu acho que é um desafio hercúleo. Eu creio que nós vivemos em dias absolutamente complicados, difíceis, muito difíceis, e cabe a nós expor o evangelho. Eu lembro daquilo que Martinho Lutero disse. Martinho Lutero, reformador alemão, disse que nós não temos o direito de pregar outra coisa no seu evangelho. O problema é que quando você não tem
conhecimento bíblico, você prega sobre tudo, né? E você não vai falar sobre... E aí você prega sobre tudo. E aí você miscigena a coisa, né? Você transforma o evangelho numa mensagem antropocêntrica, né? Porque você, na verdade, acha que quem é o foco da glória é o homem, a satisfação do homem, e você caminha por um trajeto, né, que faz com que a igreja vivencie ou experimente, né, uma pseudo-fé, um pseudo-cristianismo. E é por isso que a gente tem, por exemplo, um número de agnósticos crescendo no Brasil. As estatísticas dizem hoje que nós temos 30 milhões de desviados no Brasil. E boa parte desses 30 milhões se transformaram em agnósticos. O cara ouviu tanta palhaçada, tanta histeria, tanta loucura, tanto falso ensino, que ele chega e fala assim, olha, Deus pode até existir, mas ele não é cognoscível. A confusão doutrinária foi muito grande. Exatamente, né? Então, assim, quando a gente olha para o tempo de Spurgeon, né, Spurgeon foi contemporâneo de Joseph Packer, que foi um grande expositor, a Bispo Riley, né, que também foi um grande expositor. Você vê a Inglaterra vitoriana com expositores bíblicos fantásticos, o próprio Estados Unidos da América, e a gente olha para a gente hoje, eu fico preocupado, eu confesso que eu fico preocupado. A gente sempre está tocando nesse tema, mas é porque esse tema nos incomoda mesmo. Não tem como fugir desse tema, né? Porque a pregação é um esclarecimento. Agora, Léo e pastor Renato, o esclarecimento é algo difícil de ser feito, deve ter muita labuta exegética para se chegar ao esclarecimento e para transmitir esse esclarecimento. E geralmente tem duas coisas, né? Uma, o líder que tem medo de esclarecer, como era na igreja romana, né? Na Idade Média, e também o povo, que por outro lado, que não quer ser esclarecido, porque tem medo de... Não quer sair da Matrix. Ele não quer entender a verdade, né? Essa relação, Léo, é interessante, né? Porque a gente também tem que ver o outro lado, né? O lado de cá, do cara que não quer mostrar a verdade, e o lado de lá, que eu não quero entender a verdade. Tá bom onde é que tá? Infelizmente, nós temos uma geração que ela é bem conveniente. Por exemplo, se você partir por um lado mais da teologia positivista ou da confissão positiva, por exemplo, de um lado nós temos um ditador e do outro lado nós temos pessoas que querem responsabilizar outras pessoas pelas suas decisões. Então é muito mais fácil eu falar que ou o pastor, o líder fulano de tal mandou eu fazer isso aqui, eu transfiro automaticamente a responsabilidade da minha decisão para ele. Em contrapartida, o líder vai ter a pessoa na mão até determinado momento, né? E o que nós temos é uma junção de pessoas criando faces de Jesus, fakes, na verdade, de Jesus. Nós temos perfis falsos de Jesus. A pessoa não sabe doutrina, cria um Jesus que é totalmente distinto do Jesus das Escrituras. As pessoas creem nesse Jesus, se decepcionam quando descobrem que esse Jesus não é o Jesus das Escrituras. E nós temos um aumento enorme de pessoas que saem da igreja decepcionadas com um Cristo que não é o Cristo da Bíblia. Quando nós tratamos agora no último módulo aqui sobre Cristologia, nós tratamos sobre esse assunto. Uma das confusões que tem sido feitas são pessoas transmitindo um Jesus que não é bíblico. E esses fakes de Jesus, fakes da igreja, tudo isso tem sido feito em nome de Deus e matado muita gente no que diz respeito à fé. Um exemplo claro disso, desse Jesus, desse tipo de Jesus, esse fake, é que os crentes não conseguem tramitar entre amor e verdade, né? E aí uma das máximas usadas nos nossos dias é: olha, você não pode julgar. Olha o que Jesus disse: não julgueis, para que vocês não sejam julgados, né? Ele vai prestar contas. Você precisa ter amor. Mas quando você faz uma leitura exegética do Novo Testamento, você vai perceber que o próprio Senhor Jesus orienta a igreja dentro desse processo do juízo, do julgamento. Nós não temos o direito de fazer o juízo temerário, que é uma questão diferente. Eu não posso chegar e falar: você é desonesto, você é pilantra, você é mau caráter. Uma coisa do direito exatamente, penal, né? Exatamente. O meu juízo é um juízo daquilo que se é ensinado, daquilo que se é pregado, daquilo que se é condicionado através do púlpito. O problema é que você tem
duas pessoas ou dois grupos de pessoas: os que ensinam errado e querem continuar ensinando errado, e os que recebem o ensino errado, mas por comodismo também preferem continuar com o ensino errado porque aquilo lhes é útil. Sim. É utilitarismo. É utilitarismo, né? Ele precisa daquele tipo de ensino para fundamentar suas práticas escusas, para fundamentar, né, suas crenças analfabetas, para fundamentar suas perspectivas idolátricas. Quer dizer que o problema não está só com o líder. Não. Agora, qual é a grande questão disso? Eu falo isso, os meus sermões e até mesmo os livros que eu tenho escrito, a única forma da gente tentar, de alguma forma, mudar esse contexto no Brasil é voltar às Escrituras. Quando a gente começa a pregar as Escrituras, né, as Escrituras por si só, elas fazem aquilo que a gente não tem condição de fazer. Porque quando o Evangelho é pregado, quando a palavra de Deus é pregada, duas coisas acontecem. Martin Lloyd Jones dizia isso. A primeira coisa que acontece quando o Evangelho é pregado é que Deus é glorificado. Não tem como, não há espaço para A, B, C, D ou quem quer que seja. É dele, a glória é dele, é para a honra dele, para o louvor dele. E a segunda é que nós somos humilhados. A exposição das Escrituras nos mostra a nossa finitude, nossa miserabilidade, nosso estado de limitação, né? E ela nos confronta de tal forma, né, que nos leva a uma linha limítrofe, onde queremos servir a Deus ou onde preferimos continuar na apostasia. Enfim, né, eu não me engano, eu acho que tem muita gente que quer esse tipo de evangelho mesmo, né, que quer esse tipo de cristianismo fake mesmo, e esses não são dos nossos. Mas em contrapartida nós temos uma imensidão de pessoas sedentas, principalmente jovens. Isso é o que me impressiona no Brasil, né? Esse fenômeno sul global, né? Essa quantidade de jovens no sul do globo, não somente aqui, mas também na África, de jovens que chegam e falam o seguinte: eu cansei de blá blá blá. Eu não quero mais falar, olha para a direita, olha para o irmão que está à sua esquerda. Eu cansei, eu quero... 3 passinhos para frente, 3 passinhos Exatamente, né? Eu cansei de cantar, eu quero de volta o que é meu, para o lado, eu quero o evangelho. Abro mão do meu sonho e depois eu pego de volta o que é meu. Enfim, então há é o que me enche o coração e nutre o meu coração ainda de esperança, mas não tenho a menor dúvida de que os momentos que nós vivemos são momentos nevrálgicos. Por que eu digo isso? Se a gente não mudar alguma coisa agora, eu acredito, eu estou sendo positivo, acredito que em 20 anos nós seremos uma sociedade pós-cristã. Nós damos os mesmos passos que a Europa deu. Eu tenho pregado em muitas conferências na Europa. A Europa hoje ela abraçou o secularismo, né? A fé ela é inexistente, tanto a católica romana quanto a protestante. Você não vê, né? E ela é inexistente porque a igreja relativizou aquilo que não era para ser relativizado. O liberalismo teológico ele foi um câncer que matou o cristianismo no continente europeu. A teologia da prosperidade é esse tipo de câncer que está nos transformando numa nação agnóstica. Se nós não acordarmos, se a igreja não acordar, eu temo que em 20 anos, né, nós deixemos de viver esse momento especial, porque ainda assim Deus pela sua graça tem agido. Do Iapoque ao Chuí você tem gente ainda se convertendo aos borbotões. É uma ação do Espírito. Sim, verdade. Deus tem sido misericordioso. Só para onde Ele quer. Né? Mas eu começo a perceber uma coisa. Por exemplo, Jonathan Edwards, ele dizia que um dos seus sermões, ele dizia que quando Deus quer trazer juízo sobre uma igreja ou sobre uma nação, uma das primeiras coisas que Ele faz é tirar dela os bons pregadores. E eu começo a ver isso no Brasil. Você conta no dedo pessoas que são fiéis a agulha no palheiro às Escrituras. E se nós perdermos os bons expositores, que estão nas denominações mais variadas, você encontra expositores maravilhosos nas Assembleias de Deus, entre os batistas, entre os presbiterianos, igrejas independentes e livres e tantas outras. Tem muitos guerreiros aí que estão nadando contra a maré. Gente de Deus, que independente da perspectiva arminiana ou reformada, mas são homens de Deus. Sim, piedosos, né? Se nós perdermos esses homens, eu temo pelo futuro do Brasil e do cristianismo no país. Bom,
a questão toda do seminário que a gente está tratando essa divergência entre o Dodge e o John Knox, né? O Dodge vem com a questão da separação da pregação e do ensino, e o John Knox diz não, pregação e ensino são duas coisas que estão juntas e não podem estar separadas. Como é que a gente consegue separar pregação do ensino? Tudo está relacionado à forma com que a gente encara o que seja pregação dentro de um contexto tupiniquim como o nosso. Numa perspectiva pentecostal, que é a maior parte do nosso povo, a impressão que a gente tem de que o pregador é aquele cara que, com veemência, né, expõe uma oratória firme, um texto de modo categórico a qual o povo seja tocado por aquele tipo de manifestação diferenciada. Mas não é isso, né? Você pode fazer uma exposição, uma pregação, sem que, contudo, você tenha esse tipo de comportamento, esse tipo de viés, né? Você vai perceber, né, que isso está relacionado muito mais à escola do indivíduo a qual ele foi formado, ou seja, de onde ele sofreu essas influências quanto a isso. Tem como juntar homilética com exegese? É claro, exatamente. Tem. Eu acho que é inassociável. Eu acho que, melhor dizendo, eu acho que eu vou criar um neologismo aqui, é inseparável. Você precisa dessas duas coisas caminhando junto, né? Vou mencionar de novo Jonathan Edwards, né? Ele diz que tem que ter luz na mente, né, e fogo no coração, né? Você precisa pulsar isso, mas ao mesmo tempo você precisa ser absolutamente reflexivo e levar aqueles que lhe ouvem a entender e a discernir e a compreender que as escrituras, elas são inteligíveis, que a doutrina é compreensível, ela é racional, ela é lógica, como diz o texto de Romanos capítulo 12. Enfim, eu acho que não dá para desassociar a coisa, né? Eu acho que não dá para você ser um bom homileta sem ter labuta exegética. Exatamente, não tem como, né? Você precisa das duas coisas, porque quando você tem somente o primeiro, você tem palavras ao vento vazias. Né? Que qualquer orador um workshop, exatamente, que qualquer orador tem, né? Mas eu enfatizo essa perspectiva tupiniquim nossa. O brasileiro, ele vai olhar o cara seguinte: se o cara ele é veemente na exposição dele, né? Ele não precisa nem ter tanto conteúdo exegético, mas ele passa no crivo. Porque o conteúdo exegético é algo que parece que está ligado à academia ou à sala de aula somente. Que não era para ser. Que não era para ser. Né? Agora, por que isso? Isso traz um outro problema mais grave, que é a falência da escola bíblica. A igreja, até a década de 60, 70, né, no Brasil, vamos tratar dessa perspectiva do Brasil, ela tinha a chamada escola bíblica dominical. Hoje eu até acho que precisa rever algumas coisas que eu acredito que não precisa necessariamente ser dominical. Né? Você pode ter escolas bíblicas diferenciadas em virtude da cultura da cidade, seja lá o que for, né? Mas ela é fundamental. Então você vê hoje os pastores, né, eu tenho pregado no Brasil todo, a maioria dos pastores diz o seguinte, que somente 30% a 40% da igreja deseja participar da escola bíblica dominical. Os evangélicos querem tchá, né, mas não querem estudar a Bíblia, né? Os caras não querem absolutamente nada com as escrituras. Bom, se você não tem essa ênfase no ensino bíblico, e você tem uma ênfase a uma homilia sem uma hermenêutica saudável e sem uma exegese equilibrada, você promove inúmeras ações grotescas que fazem com que a gente crie um tipo de monstro nas nossas comunidades que não produzem transformação alguma. Então, assim, a coisa é muito complicada. E aí a gente precisa parar e pensar o que a gente tem feito, né? Os membros das nossas igrejas, quando eu falo nossas, eu estou generalizando mesmo, os caras não sabem explicar algumas doutrinas fundamentais, né?
os caras não conseguem explicar a doutrina da Trindade. Tudo bem, eu sei que não é fácil de explicar mesmo, né? Mas não conseguem, por exemplo, você vê hoje em dia essa questão da Trindade, tem gente que não considera natural, né? O unicismo cresce a olhos vistos por aí, porque, né, por exemplo, o maniqueísmo, que é uma ênfase pentecostal, né, ou melhor, desculpa, neopentecostal, né? Então você vê isso, porque você não tem o estudo bíblico, a escola bíblica, aquela coisa de você... É questão doutrinária, tratada sobre a questão da soberania de Deus. E as questões doutrinárias podem ser tratadas na pregação. Deveriam ser. Se você for olhar todos os grandes expositores, Jesus fazia isso. Jesus dizia, o sermão de Jesus, eu estava comentando aqui em off, os ensinos de Jesus eram tão fantásticos que inúmeras vezes você vê demônios se manifestando quando ele ensinava. Quer dizer, ele não tinha nenhum tipo de jargão. Não era aquela coisa exagerada para que o cão se manifestasse, né? Vou fazer isso aqui que o capeta, o cramulhão, a coisa ruim vai se manifestar. Não era isso. Era para além disso. Era o ensino das Escrituras. Porque, por exemplo, a exposição de Pedro em Atos capítulo 10, que é fantástico, é um dos textos mais brilhantes, se é que a gente pode dizer isso, das Escrituras. Mas Pedro, quando chega de Cornélio, ele faz a exposição. E quando ele faz essa exposição, né, diz a palavra que o Espírito de Deus vem sobre Cornélio, com aqueles que ali estavam, e aqueles são impactados pelo poder do Evangelho. Porque coube ao Eterno decretar e determinar que é através da palavra, que é através da exposição das Escrituras, da pregação das verdades inquestionáveis da palavra de Deus. Então, assim, nós não pregamos. E aí nós não pregamos porque talvez nós não leiamos as Escrituras, e a gente não lê porque a gente não ama ela, né? Porque se nós amássemos, nós valorizaríamos muito mais a palavra de Deus, muito mais as Escrituras Sagradas. Enfim, eu acho difícil o momento que nós estamos vivendo, mas eu não sou fatídico. Sim. E nem um tipo de pessoa que acredita que nós estamos vivendo, não sou dispensacionalista, nós estamos vivendo esses últimos dias, vai piorar, né? Pode até em alguns casos piorar, mas eu creio também, né, que o Senhor, pela sua graça, pode fazer coisas fantásticas na igreja brasileira. Muito bem, olha, eu queria agradecer muito a presença do pastor Renato Vargens, do Leonardo Gonçalves. Eu creio que foram momentos valiosos. Eu quero te convidar, ouvinte do programa, você que está nos vendo através do YouTube, a entrar no YouTube do Exposição Bíblica, que é Expo Bíblica. E lá você vai encontrar o material do seminário Pregação e Ensino, e esse seminário vai conter a pregação do pastor Renato Vargens, que ele falou sobre a questão da pregação e o ensino doutrinário. Grato, Leonardo, grato, Renato, que Deus abençoe vocês. Vamos em frente, porque lá atrás vem gente, né? Amém. Amém. Deus abençoe vocês. Amém. Muito obrigado. Queria que vocês fizessem algumas declarações finais e a gente vai em frente. Pastor Michel, foi um prazer estar participando desse programa, um programa fantástico, que eu acho que é um programa que fala aquilo que o povo tem que ouvir, né? Trata de algumas questões nevrálgicas, importantes, que a igreja precisa discernir, precisa refletir e precisa pensar, né? Chega de blá blá blá, né? Chega de um evangelho, de um suposto evangelho, de um pseudo-evangelho que não tem produzido transformação na sociedade, né? A gente precisa voltar à palavra de Deus. Parabéns a vocês, parabéns ao programa pela iniciativa. Deus abençoe a todos. Também agradeço muito, esse programa tem abençoado muito a minha vida de maneira particular, e eu acredito que é tempo de amadurecer, é tempo de crescer, é tempo da igreja comer alimento sólido, e se está trabalhando para isso aqui, eu tenho visto isso. Então a gente vai prosseguir nesse projeto, e que Deus abençoe você. Foi um privilégio estar aqui com o Renato, com você, com vocês. Então que Deus abençoe todo mundo aí. Amém. Graças a Deus. Que Deus abençoe todos. No nome de Jesus. Até o próximo programa.